Estamos mais uma vez aqui no canal Em Família, reunidos para o estudo da Palavra de Deus e para o estudo do guia da lição da Escola Sabatina. Hoje é domingo, 7 de janeiro, e a lição vai nos trazer o tema Promovendo o uso de salmos na oração. Vai ser um assunto bastante interessante. Fique conosco nesse vídeo até o final. Confira aí a sua inscrição no nosso canal. Se esse assunto for relevante para você, deixe um joinha aí para nós, porque isso fortalece muito o nosso trabalho aqui. Antes de nós aprofundarmos esse tema, nós vamos fazer uma oração pedindo a inspiração de Deus nesse estudo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, vamos agora estudar a lição. Vamos aprender um pouco mais sobre o livro dos Salmos, sobre a tua palavra. Venha nos ajudar nesse momento, possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E de maneira bem didática, a lição de hoje introduz o tema com a pergunta número 1. Ela traz aqui várias referências para a nossa leitura. Nós temos a leitura de Salmo, de Colossenses e de Tiago. E faz a seguinte pergunta: qual é o lugar dos salmos na experiência de adoração do crente? Nós temos 3 referências e nós escolhemos para o canal, para nós trabalharmos aqui juntos, o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Pai, o senhor poderia ler para a gente, por favor? Vamos à leitura. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instrua e aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Muito bem. Então, além dessa leitura destacada, as outras referências bíblicas também nos ajudam a deixar uma resposta sugerida para a pergunta: qual é o lugar dos salmos na experiência da adoração do crente? Nós deixamos aqui como sugestão um lugar de importância. Os salmos devem fazer parte da nossa experiência de adoração e de louvor. O foco do estudo desse domingo vai ser a promover o uso de salmos na nossa oração ou na nossa adoração. E a lição ela começa nos dando algumas sugestões de como nós podemos fazer isso. Introduzir o livro de Salmos na nossa vida, na nossa comunhão pessoal. A lição vai dizer aqui que você pode, por exemplo, se dedicar a um tempo de ler um salmo por dia, na ordem que ele está na Bíblia. Pode ser uma boa sugestão para você começar a introduzir o salmo na sua adoração. Outra forma sugerida, a lição colocou aqui para nós 9 tipos de salmos, ou 9 categorias em que você pode ler o livro de Salmos. Dependendo aí de o que você gostaria de ler no dia, a lição, por exemplo, colocou aqui que nós temos salmos de lamentos, né? Nós temos salmos de ação de graças, nós temos hinos, nós temos aqui também salmos de ira, de raiva, salmos históricos, ou seja, temos várias categorias. E como nós já vimos também, né, o livro de Salmos, ele está presente em todas as estações da nossa vida, né? Para cada estação da nossa vida, nós temos um salmo, digamos assim. Então você pode também começar introduzindo na sua comunhão diária o livro dos Salmos dessas maneiras. E o autor desenvolve esse tema com uma pergunta: como devemos ler os salmos? E ele nos sugere que devemos fazer uma reflexão simples sobre o salmo e em seguida orar. Aí nós precisamos entender, e ele nos ajuda a isso através do estudo, o que significa refletir sobre o salmo. O estudo apresenta 2 modos. O primeiro modo é como o salmista se dirige a Deus e as razões da sua oração. Qual o momento que ele está passando, como ele está enfrentando a vida e como ele se dirige a Deus. Uma outra reflexão é considerar como a sua situação corresponde à do salmista. Qual é o paralelo que está acontecendo? De repente, o salmista está enfrentando uma enfermidade. E eu ou você podemos estar passando por essa estação da vida. Então, nós vamos refletir em como ele agiu, como ele orou a Deus. Enfim,
Os salmos apresentam orações, momentos das diversas estações da vida. E nós precisamos refletir isso para ter o salmo no centro do nosso louvor, da nossa adoração. É muito legal essa compreensão aí, pai, porque o nosso estudo de hoje é exatamente esse, promovendo o uso de salmos na oração. Então, nosso estudo até aqui tem sido muito prático, no sentido de nos mostrar como nós podemos implementar mesmo a leitura dos salmos na nossa devoção pessoal, no nosso culto familiar. E aqui nós temos boas sugestões, a reflexão, a oração. E esse último caso que o papai tratou aí, é da identificação, como nós podemos nos identificar com o autor daquele salmo, com o momento que aquele autor vivia também. Na sequência, o nosso estudo orienta que nós devemos olhar para os salmos como todo o restante das Escrituras, como livro sagrado inspirado por Deus. Nesse momento, o autor fala aqui que nós somos beneficiados sempre que olhamos para tudo na Bíblia à luz de Cristo e da cruz. Então, assim como todo o restante das Escrituras, nós devemos olhar para o Salmo diante do nosso conhecimento, diante do que a Bíblia nos fala sobre o Evangelho como um todo, o que agrada a Deus, os princípios bíblicos, o plano da redenção, Jesus, a cruz e a salvação. Os salmos, eles também servem para nos orientar, né? Nesse ponto aqui, o autor vai dizer que nós precisamos estar atentos se o salmo, de alguma forma, corrige as nossas ações, os nossos pensamentos, algum pensamento errado, algum conceito que não é adequado do que nós entendemos da Bíblia. Então, os salmos têm essa função também de orientação, de correção, de estudo e de complemento da palavra de Deus, como toda a Sagrada Escritura. Nós não podemos esquecer, né, Júnior, que nós estamos imersos, o planeta Terra, num grande conflito cósmico. Então, existe um plano da salvação sendo executado e existe um momento em que Deus vai criar novos céus e nova terra. Os salmos estão aí, fizeram parte da experiência dos salmistas, dos apóstolos de Cristo, do próprio Cristo, faz parte da nossa experiência, mas não é o todo. É parte que nos ajuda a viver dentro desse conflito. Muito bom. E finalizando o nosso estudo, uma colocação muito legal para a gente trazer aqui, textualmente da lição, diz assim: os salmos abrangem tantos aspectos da vida que podemos ser fortalecidos ao ler e observar em nosso coração o que eles nos dizem.